Senhor das encruzilhadas, tranca a rua, Exu Caveira, Exu Tiriri, Exu Giramundo, Exu Marapô, Obá, Bará, Eleguibara, Laroyexu. O que dizer, né, dos cenas clássicas? Se eu fosse falar o que é cenas clássicas, se eu fosse pensar em cenas clássicas, eu ia pensar na minha trajetória do Giramundo. Então, quando a gente começou a gravar as cenas, algumas pontuais de alguns espetáculos são cenas que eu manipulo, que eu vi meus pais manipularem. Então são cenas que me trazem muita coisa boa na memória. Um lugar afetivo, lugar de reviver, para mim um buraco no tempo, onde a gente pode reviver, revisitar o boneco, uma época, pessoas. Dentro das cenas a gente traz a história, a gente traz música, pintura. Está sendo esse passeio por cenas tão importantes para a história do grupo nesses 50 anos? O Cenas Clássicas é um projeto, estrito sensu, é uma espécie de antologia de cenas marcantes do Giramundo, né? De cenas históricas, onde os diretores dos espetáculos, Álvaro e os sucessores, testaram conceitos construtivos, linguísticos, vamos dizer assim, né? Representativos dos momentos, dos diversos momentos em que o Giramundo viveu. Então, nessa coleção de cenas, a gente percorre uma coleção de ideias, né? De ideias teatrais, de ideias de comunicação, de ideias de interpretação de texto e de ideias de teatro de bonecos, de ideias de marionetes. Então, não são simples, vamos dizer, registros históricos. Também são. Essas cenas também são registros históricos, mas são registros de conceitos, de concepção de cenas. Além disso, o Cenas Clássicas, ele registra também uma expertise, né? Um know-how do marionetista na manipulação. Claro que a pandemia acelerou o processo de migração do Giramundo para o mundo digital e para o canal de contato com o espectador via internet. Mas esse processo já acontecia. A pandemia só empurrou o Giramundo no precipício. E hoje o Giramundo ele está em queda livre, no sentido de não ter mais um chão e de usufruir da sensação de voar. O Giramundo está voando no momento, porque subitamente nós não temos mais chão, não temos mais palco, ou o nosso palco é um chroma key, e os nossos personagens, eles são digitais, então eles mudam de tamanho, eles mudam de forma, mudam de cor, mudam de superfície, eles falam, eles têm olhos, eles têm outros tipos de movimento, os mecanismos deles não são mais dobradiças, são rigs. E o nosso olho não é mais
retiniano, nossa lente não é mais o cristalino. Nossa lente é uma 50mm. Nossa lente possui a capacidade de zoom. E o nosso tempo tem cortes. Então, nós estamos vivendo uma sensação de grande entusiasmo criativo somado a uma incerteza visceral muito positiva, num amplo sentido. Porque essa incerteza do que vai acontecer, do que nós podemos fazer, do que nós queremos, do que nós podemos, ela nos faz sentir vivos como artistas. Então nós não estamos mais num momento de repetir fórmulas. Nós estamos num momento de andar por uma praia onde a gente não vê muita pegada. Pelo menos as nossas pegadas, né? Isso nos faz abrir os olhos para fora, ao mesmo tempo que nos faz trabalhar para dentro. É um paradoxo, porque nunca o Giramundo esteve tão, vamos dizer, fechado com uma equipe interna, vamos dizer. A equipe do Giramundo está muito estruturada, muito pequena, muito ativa, são as mesmas pessoas se desdobrando, ou seja, a nossa força de trabalho criativo é interna. Por outro lado, nós estamos extremamente abertos. Cada pessoa é um hub diferente de contato com o mundo exterior, especialmente um contato via internet. A nossa produção atual, ela reflete muito esse voo, né? Sai no 42. 42 avisar para sair. Câmera foi. 1:30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 41, saiu. 42. O problema de cenas clássicas é que quando a gente começa a ver uma de um espetáculo, a gente fala, a gente pode fazer essa, a gente pode fazer a próxima, e aquela outra. Então foi uma dificuldade para escolher as melhores cenas, mas nós conseguimos um ótimo resultado. E isso tudo, o gravar as cenas, ele está muito ligado também à manutenção do boneco, ao figurino do boneco, à pintura dele, em que estado esse boneco está. Então, depois que nós selecionamos as cenas, nós fizemos uma pequena revisão nos bonecos, uma pequena restauração nos bonecos, para ver se aquele boneco está apto ali para gravar, porque nós estamos trabalhando com bonecos aí da década de 70, 80, então são bonecos frágeis. Pela impossibilidade de registrarmos os espetáculos em suas versões integrais, pelo custo e pela mobilização que seria necessária de marionetistas e de uma estrutura de gravação para realizar uma coisa desse tipo, uma vez que o Giramundo tem mais de 30 espetáculos, nós decidimos pensar, selecionar de modo cuidadoso as cenas mais significativas de cada um dos espetáculos, principalmente os espetáculos mais importantes na carreira do grupo, para compor uma visão panorâmica da produção viva do Giramundo, não o boneco exclusivamente na sua porção, né, na sua faceta escultórica e móvel, mas o boneco como um instrumento musical que produz som, que produz movimento, né? O boneco pleno, né? O boneco em ação, sob a luz, movido pelo marionetista nessa dupla inseparável, né? Que é o boneco e seu instrumentista, vamos dizer assim, em ação. Então, o Cenas Clássicas ele tem esse objetivo de registrar as cenas mais importantes, as cenas
exemplares, né, as cenas marcantes do Giramundo e da produção do Álvaro Apocalipse e também da produção dos anos 2000 dos novos diretores. Está sendo um processo como gravar essas cenas e como trazer essa visão do espectador ali, de quem vai assistir, seja no YouTube, no celular, no tablet, como que essa pessoa vai assistir, que é muito diferente do teatro. Então a gente quer que ocupe a tela inteira e a gente começou fazendo como é feito em teatro mesmo. Então a gente viu que não funcionou tão bem, algumas imagens ficaram menores, então a gente refez. Então esse processo aí do início foi um processo de descoberta, foi um processo de ver a imagem do boneco e ver como ele reage à câmera. Está sendo um desafio enorme a gente conseguir transferir, né, a nossa manipulação dos palcos para a manipulação dos vídeos. E tem sido importante para mim pessoalmente participar de um processo complexo, um processo audiovisual em todas as suas etapas, né? A produção do roteiro, a produção do storyboard, a definição da cena, a definição da luz da cena. Tem sido uma oportunidade de aprender muito com o processo do audiovisual e principalmente tem sido uma oportunidade de conhecer o trabalho do Giramundo. Mesmo a gente aqui dentro tem uma experiência de que o Giramundo é tão grande, tem tantos bonecos, que a gente próprio, que chega assim depois, que nem eu assim, não conhece todas as coisas. Então eu tô conhecendo os bonecos do Giramundo, o que eles fazem, como são as cenas, assim. Então visitar esses espetáculos está sendo uma oportunidade para mim, pessoal, muito grande. Preciso puxar essa luz para cá, ou sinal para a gente gravar isso aqui. Por exemplo, tem algumas coisas. Abrir o balcão para passar não é difícil também. Não é difícil. O negócio é resolver para a gente já ganhar tempo disso, né? Vamos tentar só com foco de luz na cabeça atrás do balcão. Assim, um pouco atrás, assim. E para o Giramundo eu acho que está sendo uma oportunidade de ampliar assim, o que ele faz, porque dentro do audiovisual a gente está percebendo agora possibilidades de manipulação, por exemplo, não só do boneco, mas da câmera, da luz e de todo o movimento em si para contar nossas histórias, assim, trazer um pouquinho do nosso olhar. A outra situação foi bastante interessante também, que a gente foi descobrindo aos poucos, é como que esse boneco interage com a câmera, né? Então, como que ele chega perto ali da pessoa que está do outro lado. E isso foi uma situação que foi surgindo, ela foi acontecendo e a gente foi aprendendo a divertir com esse tipo de situação. E o making of também deve ter ficado muito bacana, porque a gente se divertiu muito e a gente pôde reaprender a manipular, né? Depois de ficar um período sem apresentações, a gente reaprendeu a manipular, reaprendeu a encenar de uma outra forma, de um outro jeito. Tá na sua cara. Cega, vesgo, Sua caolha, topeira, idiota. O Cenas Clássicas é feito especialmente com o trabalho da Beatriz, que sempre se destacou na manipulação, é uma excelente marionetista e que conhece o acervo profundamente, e outros marionetistas também. Nós decidimos montar uma equipe de vídeo de marionetistas e de artistas plásticos, de oficineiros. Então, a nossa equipe de vídeo, ela está tentando encontrar, por meio das lentes, um olhar do teatro de bonecos, um olhar de vídeo do teatro de bonecos. Então,
Esses 3 pontos são muito importantes e o Cenas Clássicas não é simplesmente um objetivo de projeto, e sim uma linha de pesquisa que certamente vai irrigar a produção artística do Giramundo, não apenas a produção documental, mas a produção criativa do Giramundo nos próximos anos. Nós gravamos também os Cenas Clássicas solo, que aí eu pude aproveitar muito. Os solos são os bonecos que trabalham ali, que estão em cena sozinhos, que tem uma especificidade de música no contexto da história. E nós gravamos o Velho Simeão, do Alto das Pastorinhas, que era o boneco preferido do papai. Então, pegar aquele boneco, manipular aquele boneco com a música, vendo ele bem próximo ali da câmera, e depois a gente sentar e ver a imagem dele, só ele na cena, aquilo para mim foi maravilhoso. Aí aos poucos a gente começou a incrementar as cenas, tanto a cena solo como as outras cenas que tem mais bonecos. A gente começou a utilizar um pouco de cenografia, né, do que a gente tem dos espetáculos. Então a gente começou a preencher mais para tirar um pouco do fundo do teatro negro que a gente utiliza. Isso também foi uma grande descoberta. E tá todo mundo junto ali, dividindo a música, dividindo o boneco e colocando as cenas clássicas, né, dos espetáculos. Para a gente foi muito importante, está sendo muito importante, que a gente fica relembrando muito. E ali também a gente tem a manipulação primorosa de alguns marionetistas. Nós também começamos nesse processo de gravação a filmar um pouco da mão do marionetista, como que ele manipula o boneco, sendo o marionete, o boneco de vara, o boneco de balcão. Então a gente começou a pegar muito esse tipo de imagem para a gente aproveitar, filmar as pessoas que estão aqui, que sabem, que têm essa expertise, e passar esse tipo de informação para frente. Então tá aí também o trabalho da escola. Então a gente está filmando desde o boneco, a reforma, a catalogação, e a cena, e a cenografia e a manipulação. Então a gente espera que continue, que todos gostem, e muito bacana. E cenas clássicas, tem muitas. Quando foi proposto a filmagem de cenas clássicas, aí nós começamos, quem fazia esse boneco? Quem manipulava esse boneco? Quais que eram os marionetistas que tiveram contato com esse boneco? Quem que era o melhor marionetista desse boneco? Esse boneco estava em cena com quem? Então, a partir desse revisitar, nós vamos trazendo história junto. E existem cenas que não podem ser remontadas, porque já não existe mais cenário, a gente não sabe direito ainda como trazer a trilha, porque ainda tem trilha de rolo, enfim. Mas é uma oportunidade de revisitar esse lugar da instituição há 50 anos para trás. O Cenas Clássicas registra um jeito de manipular bonecos que veio passando ao longo das gerações, de mão em mão, literalmente. Porque como o Giramundo surge numa era pré-vídeo, a aprendizagem de operação dos bonecos ocorria num modo muito tradicional. Um modo que a gente vê em formas bastante antigas e tradicionais de teatro de bonecos, que é o modo professor-aluno, mestre-aprendiz, né?
E hoje a gente vê esse conjunto de linguísticas, vamos dizer assim, de movimento, estilo de manipulação, que veio dos fundadores do Giramundo e que foram passados por métodos, por meios não mediados pelo vídeo, foram passados no ensinamento, no contato. Isso é uma característica muito legal, muito interessante do Giramundo, né? Essa aprendizagem no tete a tete, assim, né? Junto com os aprendizes, e como que determinadas formas de se manipular os bonecos vão passando de geração para geração. Então, cenas clássicas também fazem. Oi, acabou a música? Acabou. Aí agora você vai se divertir. Aí você deita ele e tira o capuz e vai se divertir. Pode ser um de cada vez? Pode. Vai lá, o Álvaro tá de capuz, você vai brincar com o Herezinho, vai. Pra cena. Vai lá. Brinca com o Herezinho, filha. Aí, daí você toma ele. Dá pra ela aí, André, o boneco. Vai. Pode ir? Aí, filha, brinca com o Herezinho pra cena, vai. É só um. Vai, filha. Mexe, Coca, mexe o boneco. Tá gravando, mexe o boneco, levanta ele. Vai, brinca, filha. Vai. Vai, brinca. Brinca. Olha. Pera, brinca aí. Agora deita ele. Deita o herê, deita o boneco, filha. Agora Tira o capuz. Tira o capuz, corre. E aí, como é que ficou? Não sei, tu não vai fazer pôr pra gente Vamos assistir. só tirar o capuz, gente? Vamos assistir. Mas não precisa de aplausos. E você não precisa virar, não, porque ele tá gravando. Enquanto ela cortou, Você passa lá na Vem lá, na seu cachê. Vem cá com a mamãe. Eu quero R$5. Tudo bem, você merece. Eu também. A gente tava gravando uma cena pro clipe da palavra cantada. Qual cena que vocês gravaram? A dos herês. E qual que é o nome do espetáculo que vocês gravaram agora? Os orixás. Como é que foi pra vocês dois manipular boneco? Acho que foi legal. O que você acha, Aurora? Muitos bonecos. Muitos bonecos. Foi muito bom. Quando que foi a primeira vez que você manipulou boneco, Álvaro? Não, acho que 2018. 2017. Não fiz. Qual que é o boneco que você mais gosta de manipular? Ah, tem tantos. Por que você só faz pergunta difícil? E seu boneco preferido, qual que é? Todos. O meu também é todos. Muito bom. Eu gosto dos caranguejos, dos peixes. Eu gosto dos caranguejos também. Eu gosto dos atabaques. Eu gosto das tatas. Eu também. Eu gosto até desse aqui, feio. Eu gosto desse daqui. Não, isso daí é uma garrafa. Hoje é uma garrafa, olha. Sou o Rei Bimbo I, filho do Rei Bomba, neto do Rei Bola. Sou o maior rei do mundo, tenho de tudo. Castelos, terras, lindos bosques, armas, exércitos, súditos leais, milhares, milhões de súditos, joias, riquezas, tudo, tudo. Mas ai de mim, não tenho herdeiros. Ai, não tenho herdeiros. Ai, não tenho herdeiros. O que vale um rei rico sem herdeiros? A Bela, o primeiro espetáculo do grupo, então é clássico imediato, né? Camisa 10 até.
É um espetáculo bastante curioso nesse sentido. Foi um primeiro... Foi se atirar, acho que meio sem muita preocupação, porque era uma coisa caseira. Depois teve um segundo momento que foi levar para o teatro, e aí fazer uma estreia, o Giramundo se tornar um grupo de fato, de se expor ao público. Tem um outro se atirar, que é experimentar fazer boneco pela primeira vez e trabalhar com uma interpretação numa trilha sonora com artistas convidados aí, né? Foi a primeira participação do Arildo com o Giramundo e tal, e vários outros artistas, atores, né, de Belo Horizonte, de compor uma trilha sonora, mesmo que com gravações de outros artistas internacionais, assim, fazer uma montagem, uma edição de uma trilha sonora. Então esse é o primeiro momento, né? Fazer uma estreia, fazer uma luz, ou seja, se ocupar do teatro pela primeira vez. Depois, em 1976, teve um apuro técnico de construção, de se fazer também um suporte cenográfico, de fazer uma luz específica para esse suporte cenográfico, e de uma nova coleção de bonecos que foi melhor pensada, mais estudada do ponto de vista de desenho, de execução, de criação dos bonecos e tudo mais. E aí havia também uma condição muito mais refinada do ponto de vista da manipulação, que os bonecos melhoraram, tinham mais possibilidades e tal. Depois de muito tempo, essa versão de 1976, que perdurou até os anos 2000, aí eu não me recordo exatamente em que ano foi, mas a gente chegou com uma roupagem digital dentro da cenografia do espetáculo. Então, o espetáculo ganhou um novo personagem, que era o Castelo, que também reagia à própria trilha. E eu acho que isso trouxe uma nova dinâmica para o espetáculo, trouxe um ar de modernidade, vamos dizer assim, mas e muito curioso, né? Porque é um castelo que vinha com a proposta lá de 70, de 71, reagindo a uma condição nova da tecnologia atual aí de se fazer uma projeção mapeada. Então acho que a Bela adormece, nunca morre. Olha lá que alvoroço, que correria! O que acontece lá? Onde? Lá! No meio, 3 figuras. Cada uma de uma cor. Azul, verde, rosa. Vem vindo pra cá, o povo atrás. O povo atrás, vem vindo pra cá. Meu Deus! As fadas! Bela Adormecida é uma viagem no tempo, né? Porque a trilha é uma trilha original de 1971 e os bonecos foram reconstruídos em 76. Eles já fazem parte de um Giramundo que tinha grandes artistas plásticos trabalhando em parceria, né? Coisa que não existia ainda no grupo muito pequeno, né? Que era praticamente um triângulo, né? Que era o grupo de 71. Mas a trilha permaneceu. Então a gente escuta o Álvaro lá fazendo papel de sapo, papel do criado Arquibaldo, muito engraçado, muito irônico. As fadas, né? Madu e Teresa fazendo fadas. E os grandes artistas, amigos que conviviam em Belo Horizonte e que curtiam aquele empreendimento do Giramundo quase como um hobby, uma brincadeira, né? Mas que se tornou uma brincadeira muito séria. E os bonecos foram substituídos porque os bonecos originais eram tão primitivos, vamos dizer assim, em relação ao teatro de bonecos. O Giramundo foi construído a partir do nada, né? Não existia referência. O Álvaro tirou o Giramundo da cartola, né? Usando referências das artes plásticas, todos eram muito habilidosos para desenhar, para pintar, para costurar, né? Para construir, mas não existia referência no teatro de bonecos nacional. Existia na animação, mas a animação de bonecos, principalmente na República Tcheca, na Tchecoslováquia, então, na época, no leste europeu, era avançadíssima, né? Existia o Disney, obviamente,
Mas aí era um outro universo. No teatro de bonecos ainda era muito precoce, né? Os Muppets estavam em seu início ainda, primários ainda também. Então, a Bela Adormecida já nasce bastante forte nesse sentido, mas os bonecos foram substituídos posteriormente para técnicas mais avançadas, para uma modelagem mais complexa, principalmente depois das viagens que o Giramundo fez a Charleville-Mézières, a França, onde tomou contato com os maiores grupos e extraiu dessa experiência nos festivais de inverno material criativo para suas novas montagens. Mas, por outro lado, a Bela Adormecida é um clássico até hoje, o Giramundo apresenta até hoje e o boneco permanece encantando as crianças, a bruxa muito má, né? O texto do Álvaro muito ácido, muito crítico, então é um espetáculo que ainda emociona. O Baú de Fundo Fundo, que me chama a atenção para poder falar aí desse momento do Giramundo, que eu não vivi posteriormente, eu acho que é um começo de misturar conhecimento técnico dentro do mesmo espetáculo, misturar os gêneros de se marionetar, né, de se trabalhar com boneco dentro do mesmo espetáculo. É também assumir essa mineiridade de contar causa, é chamar companheiros de artistas para fazer uma trilha sonora específica. É um momento de se trabalhar a iluminação do Giramundo de outra forma. Então, ele é revolucionário em vários aspectos. Todos esses juntos no mesmo espetáculo trouxe para o Giramundo, manteve essa fome que começou ali nos anos 70, de fazer a pesquisa e fazer uma mescla. Isso continua no grupo até hoje. Então acho que o Baú chama atenção muito por causa disso, né? E é um dos poucos espetáculos do Giramundo que tem uma cenografia de fato, né? Muito presente em cena. Os outros espetáculos do Giramundo, a maior parte deles não há. Então esse é outro aspecto bastante curioso. Baú de Fundo Fundo encerra o que a gente chama de fase Lagoa Santa. É a fase, entre aspas, amadora do Giramundo, mas um amador no sentido de apaixonado, né? Fase apaixonada e apaixonante do Giramundo, porque era o Álvaro Tereza Madu em Lagoa Santa, produzindo espetáculos de modo descompromissado, artistas plásticos já consagrados, profissionalmente realizados, professores universitários, mas que encontravam no Teatro de Bonecos essa alegria, esse campo experimental, onde cada um expressava seus poderes, vamos dizer assim, né? A Madu na oficina, na literatura, a Tereza na pintura, na cor, e o Álvaro na concepção, no texto, na irreverência, no desenho, na condução do Giramundo. Isso é 1975 e o Giramundo produz esse espetáculo e depois dele o próximo passo foi a mudança de Lagoa Santa para Pampulha, para a UFMG, e aí se montou a oficina do Giramundo no espaço da Escola de Belas Artes, e ali na Escola de Belas Artes o Giramundo permaneceu por 23 anos, até 1999. Aí uma outra fase subdividida, mas onde o Giramundo produziu seus grandes clássicos profissionais. É um exemplo muito precoce do interesse do Álvaro e da equipe do Giramundo pela cultura brasileira, né? Pela cultura popular, pelos casos, pelas histórias, pelas brincadeiras, notadamente de Minas Gerais, a música folclórica, seus personagens. E o Baú é bem isso, é uma coletânea. Só que o Baú, como era um espetáculo infantil e de quadros, às vezes passa um pouco desapercebido o rigor e o avanço que o Baú representou, porque o Giramundo já havia viajado para a Europa 2 vezes e o Baú traz já essa influência da convivência do Giramundo com os grandes centros e com os grandes grupos que produziam teatro de bonecos na década de 70. Então o Baú já trazia marionetes de fio,
teatro de sombra, bonecos de vara, bonecos especiais, performance com marionetista visível, tudo isso num mesmo espetáculo. Então, a concepção geral do espetáculo já começava a mostrar um giramundo diferente do que era habitual no teatro de bonecos brasileiro. Tanto é que, um ano depois do Baú, o Álvaro e o Giramundo dão um salto enorme num espetáculo que ficou perdido na história, porque ele nunca mais foi montado, que foi o Retábulo de Més Pedro, que foi um espetáculo com bonecos ao modo do boneco japonês. A gente chama de bonecos de balcão, trazidos para o chão, feitos com orquestra ao vivo, no Festival de Inverno, né, regida pelo maestro Magnani, e uma ópera em espanhol. Ou seja, ninguém fazia nada parecido com isso no teatro de bonecos. Tanto é que esse espetáculo chamou muita atenção da crítica especializada, ainda em tempos em que o Brasil possuía uma geração fantástica de críticos, né, Ian Michalski e outros. Os jornais possuíam setores de crítica teatral muito atuantes, muito importantes. Foi a partir do El Retábulo de Més Pedro que surgiu a ideia do grande sucesso do Giramundo e do espetáculo que colocou o Giramundo como um dos maiores grupos de teatro, não só de bonecos, mas de teatro mesmo do Brasil, com Cobb Norato em 79. Ou seja, tudo isso tem uma certa raiz no desenvolvimento do Baú de Fundo Fundo. Os orixás também que a gente gravou foi uma coisa muito interessante, porque ele tem a música, e a música dita o movimento do boneco. Então, o boneco se movimenta de acordo com o som. Então, a gente pôde aproveitar mais os bonecos, aproveitar mais os movimentos. E uma coisa também que nos orixás nós percebemos é que o movimento do boneco feito no teatro, ele tem de ser muito grande, ele tem de ser maior. E ali para o vídeo ele pode ser menor, ele pode ser direcionado ali para aquele pedaço de tela. Isso foi muito bacana de fazer, e se na cena o boneco ele está sozinho, ali nos Cenas Clássicas a gente pôde colocar mais bonecos ao redor, né? E sendo que não precisa tanto assim de vários manipuladores, então a gente pode fazer com 2, corta, pode fazer com mais 2, corta. Então, trabalhar com menos pessoas, para mim foi muito interessante, porque eu não tinha essa visão de vídeo, né? Eu ainda estava naquela do teatro, que tem de ter muitos manipuladores e muitos bonecos ao mesmo tempo. E aí eu fui aprendendo com a equipe de vídeo que as cenas podem ser e devem ser separadas, né? Então a gente começou a desenhar também as cenas. Foi um trabalho bastante legal, porque a equipe inteira assentava para discutir a cena que ia gravar. Sendo que a cena tem 2 minutos, 3 minutos, e a gente às vezes passava 4, 5 horas discutindo ali o tipo de cena. A gente pôde aproveitar também o movimento da câmera e da ação do boneco de acordo com a história, como na cena do Exu e da Mãe Santo, que a gente se afastou bastante, usou o carrinho que a gente fez aqui no Giramundo também, que isso é muito legal, que a gente vai aprendendo a utilizar os materiais que a gente que a gente tem aqui,
né? Então a gente fez tudo meio utilizando o que a gente tem em benefício da câmera, né? Os orixás também, pela própria história, ele é clássico porque é o último espetáculo do Álvaro, né? Mas do ponto de vista de realização, eu acredito que teve um momento histórico difícil, porque o Álvaro já estava meio com grandes problemas e tal, um pouco mais debilitado, mas ao mesmo tempo ele estava com uma super paixão assim, pelo tema e muito imbuído em fazer um espetáculo que tratasse um pouco da cultura negra dentro do Brasil, né? Completar esse caldeirão que ele montou também no Giramundo. Já tem no Brasil, mas dentro do Giramundo quem montou foi o Álvaro. Então ele é importante muito por causa dessa vontade dele de executar isso, eu acho. E ele criou esboços, desenhos e experimentos para chegar nos bonecos muito legais, e a gente tive o prazer de participar de uma maneira muito próxima do desenvolvimento dos bonecos, tecnicamente, da construção, de testar, de experimentar, de conversar bastante. Então foi um momento, pessoalmente, para mim foi muito rico por causa disso. E é também um espetáculo que sofreu algumas mutações, né? Começou de uma forma muito conceitual, com a parte cenográfica muito seca, e hoje em dia a gente agregou também essa pesquisa do Giramundo de trabalhar com vídeo dentro do teatro. Nós conseguimos dar um ar novo para o espetáculo, fazendo menções às divindades aí do panteão africano de outras formas. Isso enriqueceu também o espetáculo, que recebeu uma outra trilha, deu um ar, vamos dizer assim, um pouco mais poético e menos baseado aí nos ritos de terreiro, né? Ele ficou um pouco mais pop, talvez. Então são dois momentos muito curiosos, interessantes, e esse último acho que ele está bem acertado, assim. Acho que ele atende mais à proposição de contar um pouco sobre esse panteão, sobre o que é a mitologia africana. E acho que todos esses experimentos, dentro de todas as montagens pelas quais eu falei aqui, tornam esses espetáculos muito interessantes, porque o Giramundo é um grupo que passeou bastante em pesquisa. Os orixás têm uma importância muito grande para o Giramundo em geral e para o Álvaro especificamente, né? Ele foi o último espetáculo adulto criado pelo Álvaro, e ele, de certo modo, completa um pouco a visão dele sobre os fundamentos, vamos dizer assim, da formação da cultura brasileira, porque ele já havia feito o Cobra Norato, onde ele trabalhou com a cultura Carajá. Já havia pesquisado a Inconfidência Mineira, fazendo Tiradentes, uma coisa bem local, bem da nossa realidade aqui de Minas Gerais, e também desse período de independência do Brasil colônia. Já havia feito o Guarani também, tratando desse tema aí do choque cultural europeu e indígena que deu origem ao Brasil, e faltava essa influência, esse olhar que era tão importante para ele sobre a cultura africana em geral. Então os orixás foi um espetáculo, quase que um requiem, que o Álvaro produziu. Era um momento da vida dele já bastante avançado, onde ele revelava um pouco essa preocupação mais metafísica, vamos dizer assim, né, sobre o mundo espiritual, e foi um espetáculo que ele fez realmente de coração, vamos dizer assim. Sobre os bonecos, é evidente a maestria, né, no desenho, no funcionamento. O Álvaro fez os bonecos com muita facilidade, e os orixás, quando a gente acompanha o processo de produção, a gente vê que foi um processo muito suave por parte dele. Ele fez curiosamente, né, os desenhos foram feitos com a mão nas costas, de tão fluido, de tão fácil que foi para ele.
tanto a parte inicial da geração das proporções, né? Ele criava muito estudando a proporção, voltou à pesquisa da estatuária africana, quanto à parte mecânica de funcionamento dos bonecos. Tanto que a manipulação desses bonecos atingiu um nível muito alto, porque coincidiu do espetáculo ter uma equipe já bastante madura da segunda geração, né? Beatriz, Ana Flávia, Ulisses, e também ter os bonecos muito bem planejados, funcionais, sem aquela tensão que existe no boneco experimental, que você não sabe direito se ele vai funcionar. Então, Os Orixás é um espetáculo muito especial para o Giramundo, que encerra uma fase com o brilhantismo do Álvaro Apocalipse. Para mim, a importância das cenas clássicas é deixar o boneco e a história do Giramundo viva.